Nasceu há poucos dias em Portugal a primeira associação dedicada ao enoturismo. Os objetivos desta organização são defender os interesses dos enoturismos nacionais e profissionalizar o setor numa fase em que o turismo e a produção vínica têm de se reinventar. A estratégia passa ainda por dar expressão ao enoturismo em Portugal, afirmando-o como um setor de relevo na economia e fomentando também a internacionalização. Para a associação, o enoturismo é essencial para assegurar a recuperação do turismo em geral, contribuindo assim para aumentar as exportações. É este tema que trazemos agora à conversa com Maria João Almeida, enóloga e presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo. Maria João, o enoturismo envolve milhares de pessoas e já tem um peso significativo na economia portuguesa, mas fundar uma associação numa altura como esta exige alguma audácia. Exato. Deixe-me dizer-lhe, pô-la num contexto, para já obrigada pelo convite, é importantíssimo ter esta divulgação, exatamente porque estamos numa época de pandemia e é importantíssimo para nós poder cada vez mais divulgar a associação. Esta ideia nasceu já há alguns anos, porque eu sou jornalista de formação. Depois é que fiz alguns cursos dedicados ao vinho e acabei por me dedicar a esta área e tornei-me especializada nesta área. E, obviamente, fiz alguns trabalhos, como o primeiro guia de enoturismo, a primeira pós-graduação de enoturismo do país, enfim, fiz alguns trabalhos que foram por esse caminho, portanto, não só no vinho como no enoturismo, e comecei-me a perceber das lacunas que existiam. Portanto, nunca foi feito um verdadeiro raio-x ao setor? Não havia números. Alguns estudos do turismo ajudavam-nos, alguns números do INEA, tanto do setor vitivinícola como do setor do turismo, como de outros serviços relacionados com o enoturismo, ajudavam-nos a ter uma ideia do que poderia ser o enoturismo. Mas, na verdade, não eram números oficiais. E ainda hoje temos uma estimativa do que pode representar o setor, mas não são números oficiais. Alguns estudos europeus estimam que pode contribuir até 20% das estimações, das exportações, perdão. É um número muito significativo. Não, sem dúvida, porque o enoturismo acaba por dar muita visibilidade ao vinho. O turista chega a Portugal, gosta do vinho português, aliás, adora o vinho português e a gastronomia. O turista do enoturismo vem porque conhece o vinho português ou chega e passa a conhecer o vinho português? Eu acho que é mais isso, porque quando vamos lá fora a várias garrafeiras, a coisa está a mudar, mas quando vamos a supermercados ou garrafeiras internacionais, muitas vezes vemos o vinho do Porto, algumas marcas mais simples nas prateleiras do supermercado e pouco mais. Agora encontramos já mais marcas de vinho e isso é ótimo para o vinho português e ajuda no seu crescimento. Mas de qualquer das formas, é que quando eles vêm cá a Portugal, quando o turismo começou a crescer e houve um grande boom e que Portugal ficou na moda, que começámos a ser mais procurados, os turistas começaram a perceber que a nossa gastronomia e o nosso vinho não ficavam atrás de nenhuma outra no mundo e, portanto, isso foi uma grande ajuda, obviamente, para o crescimento do enoturismo. Nós temos 14, corrija-me se estiver em erro, 14 regiões vitivinícolas em Portugal, mas o enoturismo vai para além do vinho, exige bons vinhos, naturalmente, e bons serviços. Claro, ainda agora o Turismo Portugal fez uma campanha em que ligou o turismo, tanto o vinho, a várias áreas, não é? Ao surf, à música, enfim, todas estas... O enoturismo, quando falamos de enoturismo, não falamos só de produtores de vinho. Há um imenso mundo do enoturismo, desde wine bars, restaurantes que dão atenção ao vinho, hotéis que dão atenção ao vinho, empresas de lazer que dão atenção ao vinho. Portanto, tudo isto contribui para que o enoturismo cresça. E houve um grande crescimento. E por isso é que nós surgimos. E voltando um bocadinho atrás àquilo que me disse, nós tínhamos a ideia de íamos ser apresentados na BTL e depois com o Covid não foi possível. Então, basicamente, deixámos passar o susto do Covid e pensámos, não, agora não vamos baixar os braços, agora vamos em frente e temos um setor para construir. Porque ele não é oficial. E é isso que nós queremos, é oficializar esse setor. O que é facto é que ele existe, não estando ainda esse raio-x feito, ao
setor, ele existe. Há regiões em Portugal que já têm naturalmente mais peso, imagino eu, até porque temos a região demarcada mais antiga do mundo. Exato, o Douro é um dos grandes exemplos de enoturismo do país. O Alentejo, sem dúvida também, até porque tem a facilidade do território ser mais plano e mais acessível, mas sem dúvida são as grandes regiões de referência. Mas depois há outras a surgir no mapa e a nossa ideia é trabalhar com todas as regiões. Para ter uma ideia, nós achamos que seria importantíssimo ter no nosso Conselho Consultivo as comissões vitivinícolas regionais de cada região. E estão todas connosco. E queremos trabalhar em conjunto, porque achamos que trabalhando sozinhos não chegamos a lado nenhum. E então precisamos realmente não só das comissões vitivinícolas, dos nossos associados, para que possamos organizar e oficializar o setor. Porque se vir bem, o vinho está oficializado, o turismo está oficializado, a hotelaria está oficializada e o enoturismo. Existe alguma CAI para o enoturismo? Existe um código de IRS para o enoturismo? Não existe, não é? Existem números, por exemplo, se vai a uma adega pode perceber dentro dos seus estudos próprios quanto é que é rentável no enoturismo ou quanto é que é rentável no seu hotel. Agora, a nível global, nós não temos números oficiais. Eu sei que a associação ainda é muito jovem, mas ainda não tem nenhuma ideia que peso é que possa ter o enoturismo dentro do turismo em geral. Não, nós tivemos que recorrer a vários, como lhe disse anteriormente, tivemos que recorrer a vários estudos relacionados com o setor vitivinícola, do turismo e outros serviços para ter uma noção. Eu tenho aqui alguns números que o nosso departamento de análise estimou. O setor vitivinícola pode representar 60 mil agentes económicos, 100 mil postos de trabalho e 410 milhões de euros de volume de negócios ano. É assim, obviamente, se compararmos com o setor do vinho ou o setor do turismo, se calhar os números ainda são baixos, obviamente, mas tudo isto como é está uma no meio, terá a estimativa. tendência a crescer. Claro. Maria João Almeida, fica aqui então o nosso brinde ao enoturismo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada.